Queridos, boa noite. Tudo bem? Nancy, Carol, Anne, Pedro, querido, está entrando aí para nós começarmos nosso curso hoje. Vou botar o Pedro aqui para dentro, peraí. Estamos aguardando aqui o Pedro entrar. Conectando. Opa! Pedro, meu querido, como é que você está? Boa noite, tudo bem, querida? Graças a Deus, tudo bem, e você? Graças a Deus também. Família vai bem também? Tudo certo? Tudo ótimo. Maravilha. Poxa, muito obrigada por você estar participando aqui do nosso curso. Minha mãe acabou de entrar, dá um oi. Oi, mãe, tudo bem? Minha mãe veio te prestigiar, assistir sua aula também. Minha mãe, na verdade, era fiel aqui no nosso canal. Que bom. Bom, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É só para deixar claro que a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Doutrina Social da Igreja, curso este que começou na sexta-feira com o Dom Fernando Rifan. Ele falou sobre o que é a doutrina social da igreja, por que a igreja tem uma doutrina social, e hoje é a segunda aula do nosso curso. E o nosso querido Pedro, né, ele foi convidado por mim justamente para falar sobre a encíclica Rerum Novarum. E aí, só para apresentá-lo rapidamente, o Pedro é advogado, meu padrinho afilhado de casamento, grande amigo meu e do meu marido, família toda é muito amiga nossa, com a graça de Deus, e o Pedro é presidente do Centro Dom Bosco. Então, queria dar as boas-vindas para você, Pedro, e também sem mais delongas, porque o pessoal está ansioso pelo seu conteúdo, pelo curso, dizer para você ficar à vontade aqui, para você expor o seu conteúdo, ou seja, para você falar livremente sobre a doutrina social, né? Ou seja, sobre a encíclica que é que é a primeira, né, sistematicamente da doutrina social, que é a encíclica Rerum Novarum. Então, Pedro, fica à vontade, tá contigo a bola, meu amigo. Fica com Deus, fica à vontade. Tá ótimo, querida. Muito obrigado pelo gentil convite. É um prazer e uma honra estar aqui contigo e, além da honra de estar contigo, também a honra de falar de um tema tão importante, né? Às vésperas das eleições que teremos, né, para os municípios neste ano, e de um documento que é fundamental, como você falou muito bem, né? Na história da doutrina social da Igreja, né, que é a Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, é um documento de 1891, né, final do século XIX, mas um documento muito atual. Então, o objetivo da minha exposição hoje será também demonstrar a atualidade da Rerum Novarum e que nós possamos, né, tirar dela os melhores frutos, né? É claro que a doutrina social da Santa Igreja Católica, ela começa no Evangelho, né? Ela está presente na Sagrada Escritura, está presente na doutrina dos apóstolos, mas, e claro, da doutrina dos padres da Igreja, dos santos doutores, e assim ao longo dos séculos. Mas, sem dúvida nenhuma, como você falou muito bem, ela dá um salto com a Rerum Novarum, ela começa a ser mais sistemática a partir do Papa Leão XIII, que escreveu diversos documentos fundamentais, dentre eles a Rerum Novarum, e penso que a gente deveria começar por falar do momento histórico, né? A Rerum Novarum, né, que significa coisas novas, né, no português, né, coisas novas, ela fala da condição dos operários. E qual foi o mote, né, para que a Rerum Novarum fosse escrita? A partir das revoluções, né, que assolaram o mundo, especialmente a partir do século XVI, né, a gente pode citar a Revolução Protestante e, mais especificamente, a Revolução Francesa, mas também a Revolução Industrial. Todas essas revoluções acabaram por contribuir para que as sociedades, né, se afastassem paulatinamente de Deus. Através da Revolução Protestante, as sociedades começaram a se afastar da Santa Igreja Católica, o que, é claro, equivale a um afastamento de Deus, como uma relação claríssima de causa e efeito. A Revolução Francesa, por sua vez,
já contribui ainda mais para esse afastamento, afeta em especial nosso Senhor Jesus Cristo, uma sociedade então que se afasta de nosso Senhor, se afasta do seu Salvador, e isso aliado a uma outra revolução de outra ordem, que foi a Revolução Industrial, o surgimento do sistema capitalista. O que acontece na prática é o surgimento do liberalismo econômico e também de um capitalismo que nós poderíamos chamar de um capitalismo selvagem, né? O capitalismo selvagem nada mais do que colocar, né, o mercado e as ditas leis do mercado como um Deus, né? Uma idolatria do mercado, é uma idolatria do lucro, e o liberalismo econômico caminha na mesma direção. É como se o mercado tivesse vontade própria, ele se autorregulasse, e a partir do próprio mercado e das suas leis, a justiça fosse feita na sociedade, ou seja, todos os cidadãos teriam o suficiente para viver com dignidade, isso falando em linhas gerais, né? Então, uma sociedade, de um lado, que se afasta de Deus, e isso é claro que significa uma economia onde Deus não está presente, e aí surge a chamada, né, pelo próprio Papa Leão XIII, a questão operária, que é o conflito entre operários e patrões, né? Para usar uma linguagem atual, né, entre o capital e o trabalho, entre ricos e pobres, e em paralelo a isso, no próprio século XIX, surge a citada, né, pelo próprio Papa Leão XIII, a solução, entre aspas, socialista, né? E aí é que é o mote da Rerum Novarum, em que ele olhará, por um lado, para o liberalismo econômico, ele olhará para um lado, para esse mau capitalismo, para este capitalismo selvagem, para este sistema econômico que repudia Deus, que repudia a Santa Igreja, e ao lado esta solução socialista que nada mais faz do que piorar o problema que já existia, agravar o problema. E é claro que o socialismo ele é um filho do liberalismo, né? Sem dúvida nenhuma. Então, ambos são filhos da mesma mãe, são filhos de todas essas revoluções que fizeram com que a sociedade se afastasse de Deus, se afastasse de nosso Senhor Jesus Cristo, se afastasse da Santa Igreja Católica. Então esse é o mote, esse é o contexto histórico. E aí o Papa Leão XIII virá e vai escrever a Rerum Novarum, que é um documento até relativamente curto, mas é difícil falar dele num tempo tão curto, porque ele é muito profundo. E ele coloca uma solução definitiva para a questão. E por que é uma questão atual? Porque até hoje nós debatemos sobre este ponto. É claro que hoje não é só a questão operária, não é só a condição dos operários que ocupa, né, os nossos debates, mas nós poderíamos enquadrar nesta questão dos operários todos aqueles que, de alguma forma, hoje se dizem oprimidos, né? E aí nós poderíamos incluir os mais diversos grupos que se enquadram ou tentam se enquadrar nesta realidade dos oprimidos. Estes seriam os operários. E, de outro lado, aqueles que, de alguma forma, igualmente excluem Deus da história, que são os liberais, que são aqueles que defendem que a justiça ela acontece na sociedade, a paz e a virtude, a ordem, como num passe de mágica, sem a necessidade do evangelho, sem a necessidade daquilo que a Santa Igreja Católica nos ensina, sem a necessidade do cristianismo, do catolicismo. Então, até hoje, vigora esse debate que decorre um pouco desta dicotomia, né, muito atual também, que é fruto também da Revolução Francesa, entre direita e esquerda. E é claro, por uma necessidade pontual, e é importante que se diga isso, porque nós temos que ser pragmáticos em algum sentido, hoje é claro que, de alguma forma, nos aliamos, enquanto católicos mesmo, e isso politicamente também, nos aliamos ao que se chama hoje de uma direita, né, que surge no Brasil. Uma direita que se levanta e, claro, diante do que sofremos com a esquerda, diante do que sofremos com essa solução socialista, nós hoje nos aliamos a essa direita. Mas é fundamental dizer que o Papa Leão XIII vai dar um salto a mais.
E ele vai dizer onde está a verdadeira solução, que é na fé católica, que é no catolicismo. E é isso que nós devemos dizer quando nos perguntarem: você é de direita ou de esquerda? Eu sou fiel católico. Eu creio na Santa Igreja Católica e creio na sua doutrina social. Então esse é o principal fruto que eu penso que a Rerum Novarum traz para nós. É mostrar que a solução para todo e qualquer problema social está na doutrina da Santa Igreja. Da mesma forma que a realização pessoal de uma pessoa, de um ser humano, perdão pela redundância, a relação pessoal de um indivíduo, de uma pessoa individualmente considerada, está no catolicismo, está na fé católica, e nós chamamos isso de santidade, né? Esta caminhada em busca da perfeição última, seja nesta vida ou na próxima. Da mesma forma, para uma sociedade, a solução se encontra na fé católica, se encontra na sua doutrina social. Então eu aqui só me antecipo para colocar simplesmente as bases sobre as quais o Papa Leão XIII escreve a Rerum Novarum e acaba por matar a questão. Ele condena tanto o liberalismo econômico, ele condena o socialismo e mostra onde está a verdade. Então, a base sobre a qual a encíclica é escrita é o conflito entre operários e patrões, acirrado pelas revoluções e pelo liberalismo. Então, quando nós lemos lá o título da Rerum Novarum, ele deixa bem claro, é sobre a condição dos operários. Então, para além do conflito, ele olha para os operários e ele vai dizer, enquanto Papa, sucessor de São Pedro, com a sua autoridade, onde está a solução para esta questão dos operários, para essa condição que naquela época, de fato, e até hoje, de alguma forma, isso perdura, né? Uma condição deplorável dos operários e de uma série de pessoas que na época e até hoje eram a maioria e ainda são de alguma forma. Mas aí, qual é o primeiro capítulo da Rerum Novarum? Depois desta breve introdução, o Papa Leão XIII vai falar do socialismo. Falso remédio. Ele já deixa bem claro que é um falso remédio, que é uma falsa solução, e ele coloca a solução socialista inaceitável pelos operários. Então, o que ele mostra é que os próprios operários, né, os próprios trabalhadores, caso se debrucem de fato sobre a questão, eles perceberão que a solução socialista ela é falsa, porque ela acaba por empobrecer o próprio trabalhador, ela acaba por aumentar a sua miséria e contribuir para o aumento da própria desigualdade social. Então, esta pseudo-solução socialista, dirá o Papa Leão XIII, é prejudicial para os próprios empregados, porque ela começa por negar a propriedade privada. O direito natural, a propriedade privada, dirá o Papa Leão XIII, ela é um direito natural, ou seja, é um direito inerente à natureza de todo e qualquer ser humano. Então, se nós defendemos que um trabalhador ele deve ter um salário justo, ele deve ganhar o justo salário, é evidente que eu devo começar por defender a propriedade privada, porque ele deve ganhar o justo salário e esse salário ele é revertido não somente nos bens necessários para a manutenção, o sustento do próprio empregado e de sua família, mas também através de uma salutar economia, de uma poupança, o empregado ele é chamado, a gente vai falar mais disso adiante, a reunir um certo numerário para adquirir os seus próprios bens, adquirir um pedaço de terra, um imóvel, um automóvel e bens que permitirão que ele melhore na sua vida e se desenvolva. Então, para defender o operário, dirá o Papa Leão XIII, eu não posso negar o direito natural à propriedade. É um direito que é inerente à natureza humana e que é fruto do próprio trabalho. O trabalho, a partir do trabalho vem o justo salário, e o justo salário ele deve naturalmente ser convertido na propriedade privada, própria, inerente ao próprio empregado e à sua família. Então vejam como o socialismo ele é contraditório nele mesmo, e não há qualquer tipo de defesa dos operários no sistema socialista, né, no pseudo-sistema socialista ou na pseudo-solução socialista. E o Papa
Leão 13 dirá ainda que através da propriedade privada e através do trabalho, o homem ele colabora com a providência divina. Isso é muito verdadeiro. O trabalho nada mais é na sua origem, quando a gente lê a Sagrada Escritura, quando a gente lê o livro do Gênesis, é importante dizer que o trabalho ele é anterior ao pecado original. Algumas pessoas caem nesse erro de achar que o trabalho é uma consequência do pecado original, e não é. Por mais que o seu Madruga tenha aquela frase, né, que não há trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Isso é engraçado, mas não é verdadeiro, porque o homem já trabalhava antes do pecado. E o trabalho nada mais é do que uma colaboração do homem com a providência divina. O homem aperfeiçoa a criação através do trabalho e, naturalmente, a partir do trabalho, vê-se claramente o direito natural, inerente à natureza humana, à propriedade privada. E aí, o Papa Leão XIII ele vai falar na sequência da própria família. Num item cujo título é a liberdade do homem, ele vai mostrar que não somente o ser humano ele tem um direito natural à propriedade, mas a própria família. A propriedade privada também é um direito da família. Não há como que a família se sustente, né? A família se desenvolva sem a propriedade privada. Isso é algo evidente. Então, não somente o empregado, o operário em si, ele tem o direito à propriedade, mas também a sua família. Então, ele tem o direito ao justo salário para se sustentar e sustentar a sua família. E aí o Papa vai colocar na justa ordem a relação entre a família e o Estado, e ele vai dizer, né, aqui quando eu falo de Estado, que nem é a palavra ideal, né, entendam a sociedade civil, né? Então, família e Estado, a família e a sociedade civil, há uma prioridade lógica e real da família com relação ao Estado. A família, ela é anterior ao Estado. Então, antes do Estado, antes da sociedade civil, Deus criou a família. Isso é evidente, é uma prioridade ontológica muito clara da família com relação ao Estado. Por mais que o Papa Leão XIII não utilize esse termo, aqui a gente vê muito claro o princípio da subsidiariedade, que é um princípio inerente, dos mais importantes da doutrina social da Igreja, ao lado do princípio do bem comum e de outros princípios, e através do princípio da subsidiariedade a gente percebe que as sociedades maiores, elas devem salvaguardar e não usurpar os direitos e também os deveres das sociedades menores. E assim deve ser com relação ao Estado e à família, diz o Papa Leão XIII. O Estado não deve intervir na família, a não ser em situações excepcionais em que isso se mostre necessário. No mais das vezes, como regra, o papel do Estado será salvaguardar os direitos da família e também os seus deveres, e não se colocar no lugar da família para exercer os seus direitos e deveres, dirá o Papa Leão XIII. Então, o Estado e a sua intervenção na família, a sociedade civil deve proteger a família. Esta é a conclusão. Então, veja que foi toda uma caminhada nesse primeiro capítulo do Papa Leão XIII para mostrar como a solução socialista ela é falsa, ela deve ser combatida e ela não resolve o problema dos operários, ela não resolve o problema dos trabalhadores. E aí eu peço licença aqui para ler a conclusão desse primeiro capítulo, em que o Papa Leão XIII vai falar com todas as letras as desastrosas consequências da solução socialista. Vamos lá. São os parágrafos 24 e 25 da Rerum Novarum. Mas além da injustiça do seu sistema, vêem-se bem todas as suas funestas consequências, a perturbação em todas as classes da sociedade, uma odiosa e insuportável servidão para todos os cidadãos, porta aberta a todas as invejas, a todos os descontentamentos, a todas as discórdias, o talento e a habilidade privados dos seus estímulos, e, como consequência necessária, as riquezas estancadas na sua fonte. Enfim, em lugar dessa igualdade tão sonhada, a igualdade na indigência
e na miséria. Por tudo que nós acabamos de dizer, se compreende que a teoria socialista da propriedade coletiva deve absolutamente repudiar-se como prejudicial àqueles mesmos a quem se quer socorrer, contrária aos direitos naturais dos indivíduos, como desnaturando as funções do Estado e perturbando a tranquilidade pública. Fique, pois, bem assente que o primeiro fundamento a estabelecer para todos aqueles que querem sinceramente o bem do povo é a inviolabilidade da propriedade particular. Expliquemos agora onde convém procurar o remédio tão desejado. Então, só para explicar a estrutura da Rerum Novarum, primeiro, o Santo Padre, né, o Papa Leão XIII, ele diagnostica o problema, ele mostra o problema, que é a questão operária, poderíamos dizer, a condição dos operários, decorrente deste conflito entre patrões e empregados, patrões e operários, capital e trabalho, ricos e pobres. Ele utiliza todos esses termos livremente durante a Rerum Novarum. E depois ele mostrará que a solução socialista é falsa. Então, que ela não é uma solução, ela agrava o problema e muito sensivelmente, agrava demais o problema. E é isso que nós observamos hoje, toda esta demagogia que nos cerca a respeito do que a esquerda faz, inclusive no nosso país, e apresenta esta falsa solução, esta pseudo-solução. E aí eu preciso agora, quando ele começa, porque aí ele vai dizer, aqui é uma falsa solução, então vamos dizer qual é a solução. E aqui nesse primeiro parágrafo eu preciso ler, porque é a parte 2, ele colocará o verdadeiro remédio. O título é A União das Associações. Mas essa parte 2 ela é dividida em 3 partes. A primeira, a obra da igreja. A segunda, a obra do Estado. E a terceira, a obra das associações. Então veja que a solução começa na igreja. A solução começa na Santa Igreja Católica, e é isso que eu tenho que chamar a atenção agora, e preciso ler para que, com a autoridade do Papa Leão XIII, a gente continue de forma correta, porque são palavras insubstituíveis. São os parágrafos seguintes, parágrafos 26 e 27. Vejam que maravilha, para mim aqui é o centro e a parte mais importante, além da conclusão desta encíclica, os 2 parágrafos. Vamos lá. A obra da Igreja. É com toda a confiança que nós abordamos este assunto e em toda a plenitude do nosso direito. Aqui ele está falando como Papa, como sucessor de São Pedro, vigário de Cristo, pastor supremo da Igreja. Porque a questão de que se trata é de tal natureza que, a não se apelar para a religião e para a Igreja, é impossível encontrar-lhe uma solução eficaz. Ora, como é principalmente a nós, né, ele, Papa, que estão confiadas a salvaguarda da religião e a dispensação do que é do domínio da Igreja, calarmos-nos seria aos olhos de todos trair o nosso dever. E aí ele vai colocar a solução. Certamente uma questão dessa gravidade demanda ainda de outros a sua parte de atividade e de esforços, isto é, dos governantes, dos senhores e dos ricos e dos próprios operários, de cuja sorte se trata. Mas o que nós afirmamos sem hesitação é a inanidade da sua ação fora da Igreja. É a Igreja, efetivamente, que aure no Evangelho doutrinas capazes de pôr termo ao conflito, ou ao menos de o suavizar, expurgando-o de tudo que ele tenha de severo e áspero. A Igreja que não se contenta com esclarecer o espírito de seus ensinos, mas também se esforça em regular de harmonia com eles a vida e os costumes de cada um. A Igreja que, por uma multidão de instituições eminentemente benéficas, tende a melhorar a sorte das classes pobres. A Igreja que quer e deseja ardentemente que todas as classes empreguem em comum as suas luzes e as suas forças para dar à questão operária a melhor solução possível. A Igreja, enfim, que julga que as leis e a autoridade pública devem levar a esta solução, sem dúvida com medida e com prudência,
a sua parte do concurso. Vejam, aqui é o centro, porque, e aí eu faço um paralelo, existe um dogma de fé, né, que deve ser muito lembrado, relembrado, proclamado, que é o dogma de que não há salvação fora da Igreja Católica. Só que este é um dogma que se aplica aos indivíduos, se aplica às pessoas individualmente consideradas. O que me parece muito claro que o Papa Leão XIII faz aqui é colocar este dogma sob uma luz social. Não há salvação para uma sociedade fora da Santa Igreja Católica. Ou seja, todo e qualquer problema social não se resolve fora da doutrina da Santa Igreja, não se resolve fora do Evangelho. Quando nós tentamos resolver problemas sociais ao largo da Santa Igreja Católica, ao largo do Evangelho, ao largo da doutrina católica, o que acontecerá ou são falsas soluções, como é o caso do socialismo, que partem de deturpações, de mentiras, de aberrações, ou são soluções paliativas que não enfrentam o problema na sua origem, na sua raiz. Então, não há salvação social, não há salvação para a sociedade fora da Igreja Católica. E vejo aqui o que o Papa vai começar a falar nesse ponto, que é o mais importante da encíclica, além da conclusão. Ele vai falar necessidade das desigualdades sociais e do trabalho cansativo. As diferenças levam à solidariedade e à caridade. Por natureza, o homem é chamado a trabalhar, o trabalho é árduo. Então, aqui que ele vai... Isso aqui é algo que, se você fala aí fora, você pode até sair preso, né? Sair no camburão. Porque as pessoas hoje elas querem lutar contra as desigualdades sociais. E essa é uma luta equivocada. O que a gente deve lutar é contra a miséria, né? O que a gente deve lutar é contra a desigualdade social que é injusta. Mas o catecismo da Igreja Católica, inclusive, o catecismo do Papa João Paulo II, ele é muito claro que as desigualdades sociais, elas são fruto da vontade de Deus. E elas colaboram para que haja um ambiente de solidariedade, em que os homens vão uns em socorro dos outros. Então, as pessoas, infelizmente, elas só se concentram nas desigualdades financeiras, né? De dinheiro, ricos e pobres, mas há inúmeras outras desigualdades. Há pessoas que são mais inteligentes do que outras, pessoas que são mais belas do que outras, pessoas que são mais virtuosas do que outras, e essa é a mais importante das desigualdades, pessoas que são mais santas do que outras. Então, vejam que as desigualdades sociais, elas são boas. O que não pode acontecer são desigualdades injustas. É que as desigualdades sociais levem à injustiça e que, de fato, pessoas, por conta das desigualdades, sejam impedidas de ter um justo desenvolvimento, os direitos destas pessoas, especialmente os direitos naturais, violados por conta das desigualdades. Mas vejam que o Papa Leão XIII aqui ele vai falar. A necessidade das desigualdades sociais é algo desejado por Deus, mas também do trabalho cansativo, do trabalho servil, ou seja, o trabalho ele é árduo. Então, vejam que o Papa ele é muito realista, e ele fala a verdade para os operários. De fato, o mundo em que nós vivemos, sim, as desigualdades existem no mundo em que nós vivemos, elas são fruto da vontade, da santa vontade de Deus, e sim, nós vivemos num mundo onde há necessidade de um trabalho servil, de um trabalho cansativo, de um trabalho que é árduo. Então, não há como ir contra isso. Se nós formos contra isso, nós estaremos a lutar contra a própria vontade de Deus. Então, numa sociedade, mesmo numa sociedade justa, numa sociedade ordenada, haverá ricos e haverá pobres. E a pobreza, ela não é desordenada. O que é desordenado é uma pobreza que leva à miséria, que impede uma pessoa de viver com dignidade. Quantos de nós conhecemos pessoas que são pobres e vivem com dignidade e sustentam dignamente as suas famílias e diante de Deus são muito mais virtuosas às vezes do que pessoas que têm um valor, um salário muito maior, uma condição financeira muito melhor. Então, o Papa Leão XIII ele vai trazer a questão aqui para a ótica correta, para a ordem correta. Então, o que ele vai falar na sequência? A necessidade da concórdia.
união harmoniosa entre ricos e pobres. Então, o que deve haver não é uma luta das classes, mas uma concórdia entre as classes, a partir, claro, da virtude. Ricos devem ser virtuosos e também pobres devem ser virtuosos. Empregados devem ser virtuosos e os patrões devem ser virtuosos, e deve haver uma concórdia, uma união, uma solidariedade, uma caridade. Acima de tudo, a caridade, acima de tudo, o amor entre as classes. E o que o socialismo faz? Voltemos ao socialismo, como o próprio Papa afirmou há pouco. O socialismo ele estimula a inveja das classes operárias para com os patrões. A inveja, a ira. E como é que se gerará algo de bom a partir da inveja e da ira? Não é essa a solução. De fato, há um problema. Há um problema na miséria, há um problema numa desigualdade social injusta, e isso deve ser combatido, isso tem que estar muito claro, mas não há solução para esse problema a partir de uma incitação à inveja, de uma incitação à ira, à mediocridade, à pusilanimidade. Vejam que o Papa falou de tudo isso naquele trecho que eu li. É uma equiparação da sociedade, é um nivelamento pela miséria, é a universalização da miséria. E claro que conserva-se uma elite, porque numa sociedade socialista, comunista, socialista, não interessa, há sempre uma elite, mas ali um nivelamento da miséria, da mediocridade. Não é essa a solução. A solução é a concórdia entre as classes, é a virtude, é a doutrina católica, é o evangelho que impregna as relações sociais, e sim, as relações sociais elas passam a ser governadas pela lei do Evangelho, passam a ser governadas pela lei moral da Santa Igreja. E aí, num terceiro ponto, ele vai falar das relações entre as classes sociais, e aí ele vai colocar vários pontos. Em primeiro lugar, a justiça, deveres mútuos de ricos e pobres. E aqui é muito belo, porque ele começará a falar dos operários, e ele vai dizer que os operários devem trabalhar de forma exemplar, devem trabalhar de forma ordenada, devem dar o seu melhor no trabalho, cumprir com o seu dever no trabalho. E aí ele vai falar dos patrões, por seu turno, e é muito belo, porque ele começa a falar dos patrões a partir do cuidado com a alma do empregado. Então, a primeira preocupação de um patrão deveria ser a salvação da alma do seu empregado, deveria ser que o seu trabalho e que o seu próprio desenvolvimento social a partir do trabalho e de sua família contribua para a salvação eterna de sua alma. Então, um patrão deve se preocupar se o seu empregado conhece o Deus unitrino, conhece a Santíssima Trindade, se conhece Nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Igreja Católica. Isso deve estar na preocupação, deve estar ali no horizonte de um patrão católico que orienta a sua empresa pelos princípios da doutrina social. E, claro, um dever básico, pagar o salário justo, dar condições dignas de trabalho. Então vejam que o Papa vai falar da justiça. O que é a justiça? Né? A vontade constante e perpétua de dar a cada um o que lhe é devido. Então, da parte dos empregados, trabalhar de forma exemplar, trabalhar segundo a sua capacidade, dar o seu melhor de forma ordenada, e da parte do patrão, pagar o salário justo, dar condições dignas de trabalho aos seus empregados, cuidar da alma dos seus empregados. E aí depois, para além da justiça, isso é que é bonito, o Papa Leão XIII ele vai elevar as exigências, ele vai falar da caridade, ele vai falar do amor, e aqui é que ele vai falar do céu. Ele vai dizer que tanto os patrões quanto os empregados precisam ter os seus olhares dirigidos para o céu, para a vida eterna, porque só assim que a gente chega de fato a uma concórdia entre as classes. E aí ele vai falar não somente de uma concórdia, ele vai falar de uma real amizade entre as classes. Isso é muito belo, porque se nós temos os olhares dirigidos para o céu, tanto patrões como empregados, da parte dos empregados, por exemplo, eles não mais se olharão como vítimas, como coitadinhos, como pessoas
que são injustiçadas apenas porque estão do lado dos empregados, do lado dos pobres. Não, eles perceberão que o que vale de fato é o céu, o que vale de fato é a vida eterna, que as desigualdades sociais fazem parte, sim, desta vida terrena, que também é um vale de lágrimas. Eles perceberão que a realidade do trabalho árduo, que o trabalho servil também faz parte dessa vida. Eles pararão de olhar os seus patrões com inveja, eles pararão de olhar os seus patrões como se eles tivessem uma vida perfeita. Não, eles perceberão que os seus patrões também têm uma vida difícil, também têm sofrimento, apesar de terem mais riquezas materiais. E da parte dos patrões, eles não olharão os seus empregados como objetos simplesmente para que eles tenham lucro a partir. Não, eles olharão como seres humanos, como pessoas e mais ainda como irmãos na fé, pessoas que também ao seu lado caminham em direção ao céu, pessoas fundamentais para as suas vidas, assim como os empregados devem ver os patrões como pessoas fundamentais para as suas vidas. E olha que beleza, quando a gente dirige o olhar para o céu, de fato a questão se resolve, porque não há mais discórdia, não há mais inveja, não há mais exploração, o que há é concórdia, o que há é amor, o que há é ambos que dão as mãos e caminham juntos. E aí, o Papa Leão XIII vai entrar agora num ponto que é muito importante, que é a verdadeira utilidade das riquezas. E aí ele vai, mais uma vez, reafirmar que a propriedade privada é um direito natural, ou seja, um direito inerente à natureza do ser humano, mas ele falará da função social da propriedade. Por mais que ele não utilize esse termo, que é um termo, inclusive, a Cris também é advogada, é um termo muito deturpado nas universidades de direito hoje, em vários lugares, mas na realidade a função social da propriedade, ela é correta, ela é uma dimensão correta, porque mas qual é o problema hoje das faculdades de direito e de muitos autores? É que eles colocam a função social da propriedade contra a propriedade privada, mas na realidade não é isso. A função social da propriedade nada mais é do que a união de dois princípios, né? De dois princípios que devem estar muito claros, que é a propriedade privada e a destinação universal dos bens. Quando a gente lê o relato da criação lá no Gênesis, a gente percebe que há uma destinação universal dos bens, Deus dá todos os bens a todo o gênero humano, mas ele também dá determinados bens, ou ele deseja que determinados bens pertençam a cada um. E, de fato, a propriedade privada é um direito natural. E como é que a gente junta essas duas dimensões? É justamente a função social da propriedade. No uso dos meus bens, que são meus, no uso que eu faço dos bens próprios, dos meus bens, que são minha propriedade, eu devo utilizá-los como se eles pertencessem a todos. Isso vale desde uma carona que eu dou para algumas pessoas no meu carro, desde a esmola que eu dou para as pessoas mais necessitadas. Então, o Papa aqui vai falar da esmola, ele vai falar do dever que nós temos de dar o nosso supérfluo. Isso é algo unânime na doutrina da Igreja. O nosso supérfluo não nos pertence. O nosso supérfluo, ele pertence àqueles que têm menos do que precisam para viver. Isso não é nem caridade. Se eu não me engano, é São João Crisóstomo que dirá que isso é justiça. Quando eu dou do meu supérfluo, ou seja, se eu tenho mais do que eu preciso para viver com dignidade, e existe uma pessoa que tem menos do que ela precisa para viver com dignidade, e eu dou do meu supérfluo para ela, isso não é nem caridade, isso é justiça. Eu, na realidade, entrego a ela aquilo que já pertence a ela, por direito natural. Então, olha que beleza que é essa dimensão correta, católica, da função social da propriedade. Olha que maravilha. Isso aqui é outra coisa que o Papa vai falar agora, que se a gente falar aí fora, a gente é preso. Ele vai dizer, bem-aventurados os pobres. E ele vai mostrar aqui uma dimensão positiva da pobreza. Que nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de São Mateus, ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito. É claro que aqui é uma dimensão também espiritual da pobreza. Mas se a gente ler a bem-aventurança no Evangelho de São Lucas, ele diz, bem-aventurados os pobres. Então o Papa vai dizer, a pobreza não é motivo de vergonha. Olhemos para nosso Senhor Jesus Cristo.
Nosso Senhor Jesus Cristo era pobre, mas ele era pobre com dignidade. Isso é muito bonito. Quando a gente vê, desde criança, Nosso Senhor Jesus Cristo era pobre. Isso está muito claro no Evangelho. A oferenda que São José e Nossa Senhora entregam no templo, quando apresentam Nosso Senhor, é própria dos pobres. O Papa Bento XVI fala isso na sua obra Jesus de Nazaré. Aqueles animais que Nossa Senhora e São José entregam são próprios das pessoas pobres. Se eles fossem ricos, entregariam outro tipo de animais. Nosso Senhor no Evangelho vai dizer: as raposas têm as suas tocas, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. São Paulo dirá que Nosso Senhor, naquele hino belíssimo do capítulo 2 da Carta aos Filipenses, ele falará que Nosso Senhor se fez escravo, ele se fez de fato pobre, e Nosso Senhor foi pobre enquanto viveu aqui a sua vida terrena. Então, de fato, o Papa, de forma muito bela, dirá para os pobres, dirá para os empregados: olhem para Nosso Senhor Jesus Cristo, não tenham vergonha da sua pobreza. Ele vai falar uma coisa fundamental: a dignidade e a excelência de um homem, de um ser humano, reside na sua virtude, e não no que ele tem de bens, e não nas suas posses. E Nosso Senhor é muito claro quando ele diz isso no Evangelho. Nosso Senhor no Evangelho fala isso de forma muito, muito clara. E aqui o Papa até preciso dizer, porque hoje, infelizmente, esse é um conceito muito deturpado dentro da própria igreja, naquela seara da teologia da libertação, mas o próprio Papa Leão XIII vai falar de uma certa opção preferencial dos pobres que Nosso Senhor Jesus Cristo teve. Ele não usa esse termo, mas é importante dizer que, de fato, São Francisco de Assis dizia isso, e outros santos com ele. De alguma forma, os pobres eram os prediletos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é desse jeito que os teólogos da libertação falam, mas de fato há uma predileção pelos pobres, pelas pessoas que de fato... Nossa Senhora, a gente vê isso claramente na sua vida. Então, vejam, olha que beleza. E ao mesmo tempo, o Papa vai dizer que os ricos serão severamente cobrados no juízo daquilo que eles fizeram com as suas riquezas, da destinação que eles deram para cada bem que Deus confiou a eles. Então, gente, ser rico, isso é muito importante dizer. Ser rico não é uma moleza, ser rico é uma grande responsabilidade. E, de fato, Nosso Senhor deseja, Deus quer que algumas pessoas tenham muitos bens, mas que elas sejam justas, que elas sejam virtuosas, que elas sejam santas. Quantos reis foram virtuosos? Quantos homens, quantas mulheres foram extremamente generosos e jamais apegados com aquilo que eles tinham? Então, hoje, as pessoas elas têm a riqueza como um ideal de vida, como um caminho universal. As pessoas lutam pela riqueza como se todos fossem chamados a serem ricos, quando a riqueza é uma grande responsabilidade que, de alguma forma, os ricos deveriam tremer diante da sua riqueza, tremer diante da responsabilidade que eles têm. Então, às vezes é até melhor a gente não querer. Se ela acontecer, nós pediremos a Deus a graça de sermos justos com os bens que nos foram confiados, mas não desejar a riqueza de forma leviana, como nós vemos que a sociedade hoje faz, e nós somos estimulados. Não se trata aqui de pusilanimidade, não se trata aqui de pensar pequeno, mas seria muito mais virtuoso se as pessoas enriquecessem de uma forma natural, a partir das circunstâncias das suas vidas, e não um desejo de riqueza por si mesmo. Então vejam que o Papa ele coloca, aqui eu estou colocando com as minhas palavras, mas eu peço que as pessoas leiam a Rerum Novarum e perceberão que são palavras evidentemente muito mais ricas, muito mais importantes do que as minhas palavras. E aí ele vai chegar no ponto, um dos pontos finais deste capítulo, que fala da obra da igreja. Ele vai falar da fraternidade cristã, união entre ricos e pobres, amor fraterno. E aí eu coloquei aqui fruto da fé católica. Então, com a fé católica, com o olhar dirigido ao céu que a igreja nos leva a ter, eu olho para o meu patrão como um irmão, não como um adversário, não como um explorador. Eu olho para o meu empregado como um irmão, não como um vagabundo, um invejoso, um vitimista, como um objeto a ser explorado. Não. Eu olho
como um irmão a quem eu amo e é um companheiro meu em direção ao céu. Aqui dá para fazer até um paralelo com a minha família. Eu tenho essa graça, né, de poder tentar aplicar os princípios da doutrina social no meu trabalho, porque hoje eu trabalho numa empresa que foi fundada pelo meu pai, eu sou sócio minoritário juntamente com meu irmão, mas de alguma forma, claro, sou patrão, então eu tento aplicar na realidade ali da minha empresa, aquela pequena realidade, é uma empresa pequena, a realidade da doutrina social da igreja. Eu não posso olhar os meus empregados como adversários, como vagabundos, invejosos, como pessoas que não são irmãos meus que caminham comigo em direção ao céu. É assim que a gente deve se olhar no trabalho, no ambiente de trabalho, tanto patrões como empregados. E aí, no fim desta parte, o Papa vai falar de alguns meios positivos de se aplicar esta doutrina da Santa Igreja Católica à vida social e à relação de trabalho entre patrões e empregados. E ele vai dizer que, se nós aplicarmos a doutrina católica à vida social, haverá uma difusão da doutrina cristã na sociedade. Aí eu que coloquei mais uma vez que não há salvação para uma sociedade fora da fé católica, fora da doutrina católica, e naturalmente haverá uma renovação da sociedade. Então vejam que a aplicação dos princípios da doutrina social da igreja contribui para uma renovação real, concreta da sociedade, que não é paliativa, que não é falsa, que não é aberrante, como é o caso, por exemplo, da solução socialista. E aí, por fim, neste capítulo, o Papa vai falar da beneficência da igreja. Da beneficência da igreja nos seus costumes e nas suas instituições. Então, de alguma forma, a igreja ela não deve simplesmente influenciar na vida social com os seus princípios, com a lei do evangelho, com a sua doutrina, mas também com o seu exemplo, tanto da sua moral, mas também das suas instituições. Quando a gente olha as instituições da Santa Igreja, as ordens religiosas, as congregações, as associações, ali vemos instituições onde o evangelho reina ou deveria reinar. E isso é claro que é um modelo para toda a vida social, é um modelo, por exemplo, para uma empresa, é um modelo para as relações entre patrões e empregados. E só para a gente caminhar para o fim, porque de fato são muitos detalhes, até quando der o meu tempo você me avisa, tá, Cris? Mas existem mais duas partes depois desta, né? Essa última parte da Rerum Novarum, ela é dividida em três, como eu falei. A primeira é a obra da igreja, a segunda é a obra do Estado e a terceira é a obra das associações. Então a gente viu lá atrás que a intervenção do Estado na família, ela é excepcional. Em respeito ao princípio da subsidiariedade, é uma intervenção que deve acontecer em situações pontuais para salvaguardar os direitos e os deveres da família, os direitos e os deveres dos indivíduos. Mas o mesmo raciocínio se aplica também à questão operária, às relações de trabalho, às relações entre patrões e empregados, ricos e pobres. O Estado, sim, ele é chamado a intervir, ou seja, há uma intervenção do Estado que é positiva, mas há requisitos. Não é uma intervenção como acontece na pseudo-solução socialista. Não é uma intervenção absoluta, não é uma intervenção como regra. É uma intervenção como exceção, quando for necessário. Em primeiro lugar, diz o Papa Leão XIII, para o bem comum. Então, a sociedade civil, o Estado, ele só deve intervir na questão operária em ordem ao bem comum, na busca do bem comum, especialmente na justiça distributiva. Coloquei aqui, cuidado de todas as classes de cidadãos, salvaguardar a salvação e os interesses da classe operária. Então, a intervenção estatal, a intervenção da sociedade civil, deve ser em ordem à salvação. Vejam o que o Papa vai falar, isso é muito belo. Em ordem à salvação eterna dos operários e aos seus interesses também materiais, ou seja, os bens espirituais
e os bens materiais das classes operárias. Então, a justiça distributiva, né, que é uma das faces da virtude cardeal da justiça. Então, de fato, que os empregados tenham aquilo que lhe é devido, que eles, de fato, tenham acesso e recebam aquilo que é devido. Então, para o bem comum, para o bem dos operários, e aí dirá o Papa, o trabalho é a fonte única de onde procede a riqueza das nações. Assim, os operários devem ter uma parte razoável da riqueza. Isso é muito bonito. Então, quando a gente olha para a riqueza de uma determinada nação, para a riqueza de uma determinada sociedade, e a gente tem um olhar assim claro sobre esta realidade, pensemos no PIB de uma determinada sociedade, é uma grande verdade que esta riqueza é fruto do trabalho de muitas pessoas. Muitas pessoas que se dedicam, que suam, que trabalham, e a partir do trabalho é que vem a riqueza. Então, a riqueza de uma nação é o somatório do trabalho de muitas pessoas, inclusive dos patrões. Mas com o olhar mais dirigido aos empregados, aos operários, nós percebemos que sim, eles devem ter uma parte dessa riqueza, e uma parte razoável, porque é fruto do trabalho deles, a riqueza, perdão, é fruto do trabalho deles. Então, uma parte dessa riqueza, uma parte razoável, diz o Santo Padre, deve reverter em favor dos empregados, dos operários. E aí ele vai colocar aqui alguns limites a essa intervenção do Estado, a essa intervenção da sociedade civil na relação de trabalho, na relação entre operários e patrões. Aí tem lá autoridades públicas, proteção dos cidadãos, cuidado. Então, mais uma vez, a intervenção estatal deve se ordenar a salvaguardar o direito dos operários. Não se trata aqui de um paternalismo demagógico, como a gente vê inclusive no Brasil hoje. É um paternalismo inaceitável, anticatólico, que não tem nada de cristão, não tem nada de virtuoso. Não é isso. Na realidade, é uma intervenção que visa a salvaguardar, a proteger os operários. E aí o Papa vai colocar, para além dos princípios, os casos particulares. Então vejam que interessante, vejam como é uma solução que vai de encontro, que é contrária à solução socialista. Primeiro, garantia da propriedade privada, da propriedade particular, para todos, pobres e ricos. Então, em alguns momentos, o Estado vai ter que intervir para garantir que os pobres tenham acesso à propriedade, que eles possam exercer o direito natural à propriedade. Mas, em outros momentos, como acontece, por exemplo, nas invasões injustas do MST, ele vai ter que intervir para proteger os ricos de ações indevidas desses pseudo-operários, que no caso do MST não são nem operários, porque para ser operário tem que trabalhar, né? Então nem operários eles são, mas o fato é que vejam que o Estado ele vai intervir para garantir o direito natural de propriedade para todos, pobres e ricos, diz o Santo Padre. Garantia do trabalho, aí o Papa dirá, contra a greve, prevenir o mal pela raiz. Então, o Papa deixa bem claro que a greve em si e em geral é algo ruim. Mas é claro que ele não coloca a culpa pela greve toda nos operários. Ele vê que é um problema que deve ser tratado na raiz. É um conflito que deve ser cuidado na raiz para que não desemboque numa greve. Mas é interessante que o Santo Padre deixa bem claro, e o próprio Catecismo faz isso, que a greve... A gente pode até fazer um paralelo entre a greve e a guerra, né? Para que a greve seja justa, há uma série de condições como há para a guerra. E as pessoas, na maioria das vezes, não observam nada disso. E a boa parte das greves, a grande maioria, a imensa maioria, realmente são injustas. E aí o Papa vai colocar aqui condições de trabalho que o Estado é chamado a garantir. Olha que interessante, olha como é que o papel do Estado é importante com relação à salvação eterna das almas. A primeira preocupação do Estado, diz o Santo Padre, são os bens da alma, das almas, em especial dos empregados. Olha o que ele vai falar: santificação dos dias santos, santificação dos domingos e dos dias de guarda. Então, quando o Estado, por exemplo, estabelece que nós não deveríamos, por exemplo, trabalhar aos domingos,
ou o menor número, apenas as atividades essenciais deveriam acontecer nos domingos, ou quando ele estabelece feriado nos dias santos, ele favorece a salvação eterna das almas dos cidadãos, em especial dos operários, que não vão trabalhar, mas não é para ficar num ócio pecaminoso. O Santo Padre diz isso, é não trabalhar para adorar a Deus, para prestar o culto devido a Deus. Isso é muito bonito. E também os bens naturais, os bens exteriores, um trabalho ordenado, com condições adequadas, o salário. Vejam que quando se fala, por exemplo, do salário mínimo, o que seria o salário mínimo, né? O Santo Padre não chega a falar disso, mas seria o mínimo necessário para alguém viver com dignidade. Mas é complicado falar de salário mínimo, isso é algo, claro, opinável, mas o Papa vai falar um pouco isso. Você falar de um salário mínimo num país com dimensões continentais como o Brasil, seria muito mais adequado que cada região tivesse um salário mínimo, que cada região, a partir do que é próprio, do que é necessário para os cidadãos daquela região, houvesse um salário próprio ali, que fosse o mínimo. Mas vejam que a questão do salário é importantíssima. O salário, olha que bonito que o Papa vai falar aqui, o salário ele deve ser pessoal, mas também necessário. Isso quer dizer o que na prática? Não é porque o empregado aceitou aquilo que ele recebe que aquilo é o salário justo. Isso é muito bonito, porque o salário ele não é somente uma dimensão pessoal, é claro, tem a dimensão pessoal. O empregado ele concorda com o que o patrão oferece, mas ele só será justo se, além de pessoal, ele for necessário, ele atingir o necessário. O que é isso? São as necessidades pessoais do empregado e de sua família. Se ele não satisfizer as necessidades pessoais do empregado e de sua família, este salário não é justo. Então aqui, de alguma forma, é aquele princípio que a gente vê hoje, mas esse é um princípio que é muito mal aplicado na prática, que é a irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. No Brasil é uma tragédia, porque a legislação acaba, e os magistrados também, por tratar o empregado como se ele fosse um idiota, como se ele não pudesse decidir nada. Mas, por outro lado, se o empregado de fato é uma pessoa ignorante, que se sujeita a condições equivocadas, que se sujeita a um salário injusto, isso não garante que, pelo fato dele ter concordado que aquele salário é justo. Isso é espetacular. E, por fim, o Papa vai colocar, para fechar essa segunda parte, que deve haver uma educação dos operários para a poupança, para uma justa e salutar poupança, porque é através da poupança do seu salário que os empregados conseguem ter, de fato, um efetivo acesso à propriedade privada, um acesso à sua porção de terra, ao seu imóvel. E aí, para concluir, a terceira parte vai falar justamente das associações. E, de fato, o ideal, diz o Papa, diz o Santo Padre, e ele está corretíssimo nisso, o ideal é que os conflitos entre os patrões e empregados fossem resolvidos, na maior parte das vezes, ou individualmente, ou através das associações. O que seriam as associações? Seriam o que hoje nós temos, mas é uma realidade tão deturpada que a gente fica até com vergonha de falar, mas a gente tem que falar. Seriam os sindicatos. Os sindicatos seriam estas associações, que no passado se chamavam corporações de ofício. Então vejam que entre a família, entre o indivíduo, a família e a sociedade civil, existem uma série de sociedades intermediárias que contribuiriam demais para a pacificação dos conflitos sociais, inclusive dos conflitos entre patrões e empregados. Então o Santo Padre vai falar aqui de associações de empregados, associações de patrões e associações mistas, que contivessem no seu íntimo tanto empregados como patrões, e como isso seria salutar. Então só chegaria para o Estado resolver, entre aspas, aquilo que fosse estritamente necessário, porque a maioria dos conflitos, a maioria dos problemas poderiam ser resolvidos individualmente, se houvesse virtude, mas também entre as associações. Aí o Santo Padre vai falar necessidade da colaboração de todos, exemplo das corporações de ofícios, associações provenientes de ambas as partes. E aqui ele vai falar outra coisa importantíssima, que o próprio direito à associação, o direito de se associar é um direito natural.
é um direito inerente à natureza da pessoa humana. Então, o ser humano, ele é um ser social por natureza, e por ser um ser social por natureza, ele tem naturalmente o direito de se associar. Então, isso é muito bonito. A gente vê isso, claro, nas famílias, a gente vê isso na própria sociedade civil, que é a sociedade mais perfeita de todas, mas a gente vê isso nas sociedades intermediárias, que seriam justamente as associações. E aqui, mais uma vez, ele vai falar do exemplo das instituições católicas, das ordens religiosas, das congregações, das associações católicas, como é o caso do próprio Centro Dom Bosco. Então, há uma série de associações que deveriam inspirar. E aqui é que é muito bonito, Cris. Os sindicatos, na realidade, diz o Papa, deveriam ter uma índole católica. Não deveriam ser secularizados como são hoje. O que acontece hoje, que é um contrassenso, é que os sindicatos hoje estão a serviço do socialismo. Estão a serviço, na maioria das vezes, não posso dizer que são todos, mas boa parte dos sindicatos hoje, eles estão a serviço da falsa solução socialista, quando na realidade as corporações de ofício, os sindicatos, as associações de classe, seja dos patrões, seja dos empregados, seja associações mistas, elas deveriam ter índole católica, índole cristã. Então aqui vem autonomia e disciplina das associações. Objeto principal, aperfeiçoamento moral e religioso. Parece impensável falar isso, mas pensemos num determinado sindicato que promovesse catequese, por exemplo, para os seus integrantes, sejam eles patrões, sejam empregados, e a partir disso, naturalmente haverá uma pacificação do conflito. Naturalmente, tanto os patrões lutarão por serem justos com os seus empregados, e os empregados também lutarão por serem justos. Ambos terão uma visão sobrenatural daquela realidade, não uma visão material, equivocada, deturpada. Então, direitos e deveres dos associados, religião, fundamento de todas as leis sociais. Então, o Santo Padre fala claramente que o fundamento de todas as leis sociais é a religião católica, ou deveria ser a religião católica. Questões operárias resolvidas pelas próprias associações. Então, aqui ele fecha esse ponto. Eu só vou ler a conclusão da Rerum Novarum para a gente abrir aí para as perguntas, mas é isso. Vejam que ele fala, em primeiro lugar, das obras da igreja, nessa terceira parte, né, ele vai falar das obras da igreja, das obras do Estado, das obras das associações, e ele dirá no fim que a maioria das questões operárias, ou boa parte delas, deveriam ser resolvidas no âmbito das associações. E eu preciso dizer, o que acontece hoje nos sindicatos? Os sindicatos hoje existem não para pacificar os conflitos, eles existem hoje para semear a discórdia. Eu já fui em sindicato, eu saí de lá desolado, triste. Porque você vê, eu fui como advogado, você está lá para resolver. Eu nunca fui um advogado que queria explorar. Eu normalmente estava pelo lado do patrão, mas nem sempre. Mas eu não queria explorar o empregado. Eu via o agente lá do sindicato, o funcionário, semeando a discórdia, semeando a inveja, o conflito. É o contrário do sentido da existência de um sindicato. Deveria ser a pacificação social, a concórdia entre as classes. E aí o Santo Padre vai concluir, eu vou ler para a gente abrir para perguntas. A conclusão é o seguinte: a caridade, rainha das virtudes sociais. Então a solução, como é a solução apontada pela própria doutrina social da igreja, é o amor, é a caridade. Vamos lá. É o parágrafo 77 e o 78, os parágrafos 77 e 78. Vede, veneráveis irmãos, por quem e por que meios essa questão tão difícil demanda ser tratada e resolvida. Tome cada um a tarefa que lhe pertence, e isso sem demora, para que não suceda que, diferindo-se o remédio, se torne incurável o mal, já de si tão grave. Façam os governantes uso da autoridade protetora das leis e das instituições. Lembrem-se os ricos e os patrões dos seus deveres. Tratem os operários, cuja sorte está em jogo, dos seus interesses pelas vias legítimas. E visto que só a religião, como dissemos em princípio, é capaz de arrancar o mal pela raiz,
Lembrem-se todos de que a primeira coisa a fazer é a restauração dos costumes cristãos, sem os quais os meios mais eficazes sugeridos pela prudência humana serão pouco aptos para produzir salutares resultados. Quanto à Igreja, sua ação jamais faltará por qualquer modo, e será tanto mais fecunda quanto mais livremente se possa desenvolver. Nós desejamos que compreendam isso, sobretudo aqueles cuja missão é velar pelo bem público. Empreguem nesse ponto os ministros do santuário, toda a energia da sua alma e generosidade do seu zelo, e guiados pela vossa autoridade e pelo vosso exemplo, veneráveis irmãos, não se cansem de inculcar a todas as classes da sociedade as máximas do Evangelho. Façamos tudo quanto estiver ao nosso alcance para a salvação dos povos, e, sobretudo, alimentem em si e acendam nos outros, nos grandes e nos pequenos, a caridade, senhora de todas as virtudes. Portanto, a salvação desejada deve ser principalmente o fruto de uma grande efusão de caridade. Queremos dizer, da caridade que compendia em si todo o Evangelho e que, sempre pronta a sacrificar-se pelo próximo, é o antídoto mais seguro contra o orgulho e o egoísmo do século. Dessa virtude, descreveu São Paulo as feições características com as seguintes palavras: a caridade é paciente, é benigna, não cuida do seu interesse, tudo sofre, tudo suporta. Então, aqui é por isso que esta encíclica, de alguma forma, ela é a base desta doutrina social da Santa Igreja sistematizada. Então, o fruto que eu queria deixar aqui é que não há solução para os problemas sociais fora do Evangelho, não há solução para os problemas sociais fora da doutrina da Santa Igreja Católica, não há salvação para nenhuma sociedade fora da Santa Igreja. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima e viva a Santa Igreja Católica e viva o Papa Leão XIII, né? Não foi canonizado, mas certamente é um Papa assim, que foi maravilhoso e escreveu essa encíclica espetacular que foi a Rerum Novarum. E é um prazer estar aqui, tá, Cris? Imagina, Pedro, o prazer é todo nosso. Eu estou aqui acompanhando, né, os comentários, todos muito felizes com a sua exposição e, mais ainda, todos elogiando muito a exposição, que evidentemente a gente tem, digamos assim, pouco tempo, tendo em vista essa vasta obra que nós temos e teríamos, né, para tratar. Se a gente fosse esmiuçar cada detalhe, né, dessa riqueza que é a Rerum Novarum, eu acho que a gente ficaria horas e horas. Tanto que eu até passei um pouquinho do tempo mesmo. Aqui, só para quem perguntou antes, acho que foi o Altamiro que perguntou, a gente pode ficar até no máximo 1h30, que é o que o Instagram ele possibilita. A gente já passou de 1 hora, Pedro, mas eu não quis te interromper, né, porque primeiro que a aula foi espetacular, foi um primor, né, todos aqui elogiando muito a exposição, a sua aula magistral, então te agradeço muito pela sua disponibilidade e a gente vai abrir para perguntas agora. Eu estou até aqui com a Rerum Novarum, estava acompanhando enquanto você falava, né? Então, estou aqui com a Rerum Novarum e recomendo que vocês adquiram também, porque é importante, pelo menos assim, eu sou um pouco, como eu posso dizer, eu sou meio que da Idade Média, eu gosto de pegar e anotar, né? Eu sou dessa época, não gosto muito de leitura virtual, não, eu gosto de leitura manual, pegar fisicamente, né, anotar, etc. Então, recomendo que vocês adquiram, tem inclusive no próprio site do Vaticano, quem quiser acompanhar cada aula, né? Bom, então vamos às perguntas. Tem um link, aliás, tem o ponto de interrogação aqui, né? Que para quem quiser fazer pergunta aqui, não tem problema nenhum, é até melhor que fica mais ordenado. Só que eu vou para a primeira pergunta que fizeram, que foi do Guilherme, lá em cima. Ele perguntou o seguinte, ele perguntou qual seria a definição mais adequada, provavelmente ele é da área do direito também, né? Ele perguntou qual seria a definição mais adequada para a função social da propriedade. Perfeito. Então, a função social da propriedade, eu entendo que a definição mais adequada à luz da doutrina da Santa Igreja Católica é utilizar-se dos seus próprios bens, mas fazer uso dos mesmos, né? Por isso, utilizar-se deles, levando-se em consideração
a destinação universal dos bens. Ou seja, utilizar-se dos bens próprios, daqueles bens que são nossos de fato, porque a propriedade privada é um direito inerente à natureza humana, é um direito natural, mas como se eles pertencessem a todos. Isso é a função social da propriedade. Então, eu me utilizo dos bens. Isso vale para absolutamente tudo. Se a gente pensar, por exemplo, num automóvel, isso vale tanto para a carona que eu ofereço, mas também por quando eu dirijo com responsabilidade, quando eu cuido do meu carro, quando eu dirijo corretamente, eu levo em consideração os demais. Então, isto é a função social da propriedade. Então, de alguma forma, unir, né, o direito natural à propriedade com a destinação universal dos bens. É usar dos meus bens como se eles pertencessem a todos, mas sem que eles deixem de ser meus. Isso é importante. Perfeitamente, Pedro. Só respondendo a Elizabeth aqui, a live vai ficar gravada sim, depois vai ser disponibilizada no YouTube, tá? Tem uma pergunta lá em cima também, que eu pude notar, que foi a seguinte: as desigualdades sociais, elas são permitidas, né? Eu não sei quem foi que fez essa pergunta, mas eu captei aqui. Elas são permitidas para que nós sejamos mais misericordiosos? Foi uma pergunta que fizeram. Também, com certeza. Certamente. Vejam que as dificuldades que são mais são as desigualdades que são mais são as desigualdades injustas. Mas a toda ordem, há uma série de desigualdades sociais que nós não classificamos como injustas. E nós observamos que nas mais diversas características das pessoas, há pessoas que são mais e outras que são menos. Imaginemos se nós fôssemos totalmente iguais em tudo. Nós não iríamos uns em socorro dos outros. Então, de fato, a misericórdia, foi bem colocada essa palavra, porque a misericórdia é justamente colocar o coração na miséria do outro. E é justamente isso. Mas não nos limitemos às diferenças financeiras. Eu nem falo das sociais, não nos limitemos à diferença que há entre ricos e pobres. Nós precisamos alargar isto, porque aí nós perceberemos o quanto é salutar que haja desigualdades sociais, que haja diferenças entre as pessoas, justamente para que umas sejam misericórdias com as outras, como aquele que fez a pergunta falou muito bem. Maravilha, Pedro. Na verdade, a gente agora... Deixa eu ver. Tá sem perguntas? Mais alguma pergunta, pessoal? Teve gente falando assim, nossa, a aula foi tão clara que a gente nem tem perguntas. Foi tão maravilhosa que nem tem perguntas. Foi tão esclarecedora, né? Bom, tô aqui só aguardando um pouquinho, Pedro, para saber se a gente tem mais perguntas. Estou retroagindo um pouquinho também. As pessoas perguntam durante a aula, a gente guarda esse tempo do final. Aí eu tô retroagindo um pouquinho. Gente, não esquece de usar o ponto de interrogação aqui, porque aí facilita e ordena, né? Para facilitar, aliás, para expor a pergunta para que ele possa responder. Vamos ver. Oi? Ah, sim. Só para mostrar, meu marido pediu para mostrar aqui, ó. A Renovaram, né? Para quem perguntou, tá? Eu vou mostrar também. Aqui, Cris, essa sua edição é da Paulinas, é só mostrar que tem um livro da Paulus, quem quiser, porque aqui a vantagem desse livro é que tem todos os documentos de Leão XIII. Vejam que, de fato, foi um Papa que escreveu muito, é um documento muito grande. Então, aqui terão todas as encíclicas, inclusive a Rerum Novarum. São quase 800 páginas. Então, assim, e não é muito caro não, tá, gente? Deve estar, não é barato também, mas deve estar em torno aí de uns 100, 100 e poucos reais, mas assim, vale muito a pena quem tiver condições, porque aqui vocês vão ter todas as encíclicas, ele escreveu sobre diversas questões, é um Papa espetacular, é da Paulo. E é muito melhor, né? A sua versão e a sua, aliás, a sua edição é muito melhor do que a minha, na verdade. Opa, acho que travou. Acho que travou, gente. Espera aí. Pedro? Oi, eu tô aqui. Tá me vendo? Gente, mas acho que voltou já, graças a Deus.
Então, tu estava comentando que no caso, a sua edição é muito melhor do que a minha, inclusive, né? Eu tenho aqui, eu comprei vários, né? Aí eu acabei comprando a Paulinas, mas recomendo justamente a sua. Tem mais uma pergunta aqui, Pedro. A gente já está com o tempo quase esgotando, mas acho que dá tempo ainda. À luz do documento, como você define justiça social? Justiça social, se a gente considerar que a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que lhe é devido, então, justiça social seria uma determinada sociedade em que todas as pessoas têm os bens espirituais e materiais suficientes para viver com dignidade e para caminhar em direção ao céu. Porque a gente tem que pensar nos bens espirituais também, que são os mais importantes. Então, é viver com dignidade. Não é ter mais do que o fulano ou todo mundo ter o mesmo. Não é isso. É ter o suficiente para viver com dignidade. Como o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era pobre, mas tinha o suficiente para viver com dignidade. O problema, no que diz respeito aos bens materiais, é quando há uma miséria, que é justamente um estado de pobreza tal em que a pessoa vive sem dignidade. Este é que é o problema. É isso que deve ser combatido, e combatido com ferocidade, com prioridade, sem dúvida nenhuma. Maravilha. E temos mais uma aqui. Olha, a pergunta é do Natan. Vamos lá, peraí, deixa eu clicar na pergunta. Como fica a doutrina social da Igreja diante das mudanças promovidas após o Concílio Vaticano II, como, por exemplo, sobre a liberdade religiosa e a laicidade do Estado? Essa questão eu acho que não vai dar para responder aqui, que ela é muito complexa, é um assunto espinhoso, mas até por isso eu recomendo que a gente estude também as encíclicas dos papas como Leão XIII, porque ali a gente vai encontrar estes princípios muito claros e a gente precisa ler os documentos atuais à luz destes documentos. Isso é fundamental, porque isto aqui que o Papa Leão XIII ensina é tudo de ordem infalível. Por mais que ele não tenha se manifestado com os requisitos da infalibilidade do Concílio Vaticano I, mas a gente percebe aqui claramente uma doutrina moral clara, expostamente difundida e ensinada, que sim, tem natureza infalível. Então, nada pode contrariar estes princípios que estão aqui. Sem dúvida nenhuma, é importantíssimo que a gente estude, como a Cris fez, né? Ela, nesta série de lives, ela pegou desde o que é a doutrina social propriamente dita, a partir dos documentos, a partir da Rerum Novarum, e há uma sequência. Então, todos os documentos posteriores, eles precisam, de alguma forma, bater continência para a Rerum Novarum. Eles precisam respeitar os princípios da Rerum Novarum e ser lidos de acordo com estes princípios. Caso contrário, eles não se sustentam. Excelente. E, na verdade, por último, não é bem uma pergunta, é só uma... Peraí, deixa eu abrir aqui. Desculpa que fechei. Ah, tá. É um comentário do Tiago Guilherme, que está aqui acompanhando, que diz o seguinte: concluo meu semestre letivo de Doutrina Social da Igreja com uma ótima aula. Parabéns, Pedro, e parabéns, Cris. Obrigada, Diácono. Foi um prazer conosco. E é isso, Pedro. A gente já está aqui com o nosso tempo quase assim, esgotado, mas agradeço mais uma vez pela sua presença, pela aula brilhante que você nos brindou nesta noite. Tenho certeza que foi esclarecedor para todos. Todos gostaram muito, eu estava acompanhando os comentários aqui. E também dizer, né, aí no caso eu faço esse comentário adicional para que as pessoas realmente sejam estimuladas a partir desta aula, a partir da aula passada também, com o Dom Rifan, que estudem mesmo a doutrina social. A gente tem que sintetizar o conteúdo, porque de fato é vastíssimo, mas a intenção desse curso é de fato formar católicos, é formação de católicos, certo? Justamente porque a gente entende que a igreja ela tem, lógico, por meio do seu magistério infalível, ela tem as diretrizes que nós precisamos até mesmo pensando em possíveis candidatos. Vamos pensar, várias pessoas perguntam para mim, Cris, em quem você vai votar? Eu não vou indicar nomes aqui, até porque eu prometi que o curso seria absolutamente isento nesse sentido, porque o curso é para aprimorar e para dizer quais são os parâmetros, as diretrizes e principalmente, né, os princípios norteadores da doutrina social da igreja. Mas a partir deles a gente consegue ter um voto consciente.
A gente consegue votar melhor com base nesse alinhamento da doutrina social da igreja. Por isso que a gente resolveu fazer essa formação, esse curso, né, que é extenso, mas ao mesmo tempo ele é curtinho, né, dentro dessa vasta riqueza que nós temos dessa doutrina da igreja. Então, Pedro, muito obrigada pela sua disponibilidade. Agradeço a sua querida esposa, minha filhada também, minha madrinha, né, por ter permitido, né, que você, mesmo após um dia cansativo de trabalho, estivesse aqui nos dando essa aula maravilhosa. Muito obrigada em nome de todos. Que Deus abençoe sua vida e sua família. E pode fazer suas considerações finais, fique à vontade. Perfeito, Cris. Eu só ia. Um rapaz pediu para mostrar, ou uma moça pediu para mostrar o livro de novo, está aqui, né? Documentos da Igreja, documentos de Leão XIII, da editora Paulus. Tá? Eu recomendo muito. E só para não parecer que eu deixei de responder ao Natan, porque realmente não cabe responder aquela pergunta aqui, mas eu faço referência. Eu tenho me dedicado a dar algumas aulas sobre a crise da Santa Igreja lá no Centro Dom Bosco, e elas são disponibilizadas no nosso canal do YouTube. Então, só para não parecer que eu fugi do assunto, é porque realmente não cabe falar aqui, e são pouquíssimos minutos para responder algo muito complexo. E essa questão que o Natan levantou, eu enfrentarei ainda neste curso sobre a crise da igreja. E só dizer que foi um prazer, uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa importantíssima às vésperas dessas eleições, e me coloco à disposição aí, Cris. E muito obrigado por tudo que tem feito aí como nossa representante lá no Congresso. Imagina, eu não faço mais que a minha humilde, né, obrigação, porque é isso aí, a hora et labora, é nosso objetivo de vida, né? Orar e trabalhar pelo bem comum e pelas diretrizes da Santa Igreja, a que manda a Santa Igreja. Então, mais uma vez, obrigada, Pedro. Uma santa noite a todos vocês. E amanhã, às 20 horas, nós temos uma outra aula maravilhosa com o padre José Edilson, né, que vai falar sobre a Quais Primas e a festa de Cristo Rei. Tá? Então, esperamos vocês todos lá. Obrigada, Pedro. Beijo carinhoso para todos vocês. Uma santa noite a todos. Beijão. Tchau, tchau.